Olá, meu nome é Ana Vitória Ferreira da Silva Lima e vou apresentar meu trabalho de conclusão de curso, intitulado Associação entre score da escala de Braden e o desenvolvimento de lesão por pressão em pacientes críticos, sob orientação da professora doutora Maria Júlia Guimarães Oliveira Soares, e membros da banca examinadora, a professora doutora Ana Paula Marques Andrade de Souza e a mestre Gisele Santana Pereira Carreiro. A presença de lesão por pressão é considerada um importante determinante do estado de saúde do indivíduo, contribuindo também para o comprometimento emocional, sendo, portanto, um recorrente desafio para a equipe de saúde multidisciplinar, assim como um problema de saúde pública mundial, representando altos custos para os serviços de saúde. O surgimento da lesão por pressão deve-se à interrupção de fluxo sanguíneo exercida por uma força perpendicular à pele e tecidos subjacentes, geralmente sob proeminências ósseas, podendo estar associada à força de fricção e cisalhamento, e até mesmo ao uso de dispositivos médicos, sendo mais incidente na região sacral e nos calcâneos. A unidade de terapia intensiva é um ambiente hospitalar destinado a oferecer cuidados específicos a pacientes com estado de saúde considerado crítico. Assim, para promover a segurança do paciente e garantir a qualidade da assistência, os cuidados prestados vão estar pautados na redução dos possíveis eventos adversos que possam comprometer ainda mais o quadro de saúde do mesmo, a exemplo das lesões por pressão. Dessa maneira, a escala de Braden apresenta-se como ferramenta a ser utilizada durante a rotina de cuidados diários, mas que, por não ser reproduzida de maneira eficaz, acaba por não desenvolver seu papel, justificada por carga elevada de serviços, comprometendo a segurança do paciente. Esse estudo tem como objetivos classificar os pacientes com lesão por pressão na unidade de terapia intensiva, de acordo com o score da escala de Braden, e verificar a associação entre o score da escala de Braden com os fatores de risco e com a classificação e número de lesões. Trata-se de um estudo transversal, descritivo, do tipo documental e delineamento quantitativo a partir de fontes primárias, as quais ainda não haviam recebido qualquer tratamento analítico. A pesquisa foi desenvolvida em um hospital universitário localizado na cidade de João Pessoa. A amostra é composta por pacientes que desenvolveram lesão por pressão entre o período de setembro de 2017 a setembro de 2019, admitidos na unidade de terapia intensiva. Foram utilizados o livro de notificação de lesão por pressão da unidade de terapia intensiva e os prontuários dos pacientes que desenvolveram lesão por pressão para a realização da coleta de dados através de um instrumento elaborado, o qual compreende um roteiro contemplando as variáveis de interesse como prontuário, nome, sexo e idade. Foram excluídos do estudo os prontuários dos pacientes que apresentaram dados inconclusivos, como falta de número e classificação do estágio da lesão. No período entre setembro de 2017 a setembro de 2019, foram identificados 96 registros de pacientes com lesão por pressão internados na unidade de terapia intensiva, que constituíram a amostra deste estudo, sendo excluídos 5 por não ser lesão por pressão, 12 prontuários não foram encontrados, pois o número do prontuário estava errado ou não foi localizado pelo serviço de arquivo médico, sendo a amostra final composta por 79 pacientes. Os dados coletados foram organizados e armazenados em planilhas do Excel e analisados com auxílio do Programa Estatístico SPSS na versão 22.0, utilizando-se de recursos da estatística descritiva e inferencial. Foi realizado o teste estatístico de Q-quadrado para a verificação de associação entre as variáveis dependentes, fatores de risco, classificação da lesão e número de lesões, e variável independente, score da escala de Braden, admitindo-se um p-valor menor que 0,05 para considerar a associação entre as variáveis. No que diz respeito à caracterização sociodemográfica dos pacientes, a maior parte da população estudada se constituiu por idade de 60 anos ou mais, sexo masculino e raça parda, estando em concordância com outros estudos. Outro ensaio, com 1.234 pacientes, sendo em sua maioria com idade maior que 60 anos, afirma que a idade avançada e o maior tempo de permanência no setor de internação são fatores de risco que levam o paciente a uma maior propensão para desenvolver lesão por pressão. No tocante ao risco para desenvolver lesão por pressão mediante score da escala de Braden na admissão, o risco elevado foi constatado em 39,2% da população deste estudo, seguido pelos pacientes classificados com risco muito elevado, 26,6%.
Já em pesquisa feita na unidade de terapia intensiva adulta de um hospital público do Ceará, com a amostra de 160 pacientes, 67,5% obtiveram, de acordo com o score da escala de Braden, risco muito elevado para lesão por pressão e 30,6% risco elevado, o que corrobora com dados obtidos com 39,4% da amostra com risco alto para lesão por pressão. Quanto às associações entre os fatores de risco, classificação e número de lesões com o score da escala de Braden, apenas os fatores de risco sexo, com p-valor igual a 0,047, uso de dispositivo para incontinência com p-valor igual a 0,019 e mobilidade com p-valor igual a 0,003 demonstraram significância estatística. Segundo dados de estudos recentes, a comprovação da associação entre os scores da escala de Braden, risco moderado e risco alto para lesão por pressão com o número de lesões, assim como entre a cor da pele e o número de lesões. Além disso, foi possível observar a associação entre o aumento do número de lesão para cada ano de idade. Observou-se que 63,4% do sexo masculino obtiveram risco elevado ou muito elevado para lesão por pressão, e a proporção de mulheres com os mesmos scores superou a dos homens, somando 68,4%. Tal como representado pela literatura, o predomínio do sexo feminino ou masculino na incidência de lesões ainda não se encontra totalmente consolidado, o que revela uma lacuna que necessita ser maior compreendida. Quanto ao uso de dispositivo para incontinência, dos pacientes que utilizavam fralda, 40% tinham risco moderado e outros 40% risco leve para lesão por pressão. Dos que faziam uso de sonda vesical de demora, 42,6% demonstraram risco elevado. Dados provenientes de um estudo realizado em um hospital de Portugal revelaram a presença de algum tipo de incontinência em 82,4% dos participantes da pesquisa. Destes, 47,1% faziam uso de cateterismo vesical. A contribuição do uso desse dispositivo, além de estar arraigada aos problemas de incontinência, também está atrelada à precaução de possíveis agravos decorrentes da exposição prolongada à umidade, sendo, portanto, um aliado às medidas de prevenção e controle de lesão por pressão. Acerca da mobilidade, descobriu-se que dos pacientes considerados imóveis, 46,9% tinham um risco muito elevado para desenvolver lesão por pressão, e dos que encontravam-se muito limitados, 44,1% tinham um risco elevado. Com isso, pode-se inferir que quanto maior o grau de comprometimento da mobilidade, maior o risco para cometimento por lesão por pressão. Desarte, achado científico evidenciou a efetivação de ações de enfermagem na mudança de decúbito como estratégia eficiente na reversão do quadro de limitação da mobilidade de pacientes de uma unidade de terapia intensiva. A redução da mobilidade é um fator culminante para o surgimento de lesões, já que impossibilita o alívio da pressão, contribuindo para a interrupção de fluxo sanguíneo para as áreas sob pressão e favorecendo o rompimento cutâneo. Perante o exposto, torna-se indispensável a aplicabilidade de escalas preditivas de lesão por pressão, como a escala de Braden, principalmente naqueles pacientes considerados críticos, visto que essa ferramenta auxilia na avaliação do risco a partir de possíveis fatores de risco, característicos a cada indivíduo, o que possibilita a equipe de enfermagem a traçar planos de cuidados cada vez mais individualizados com vistas à prevenção, operando assim uma rotina de assistência mais eficiente e que dispensa altos custos. Conclui-se a partir dos resultados alcançados por meio deste estudo que ambos os sexos demonstraram risco expressivo para a lesão por pressão, assim como acerca da associação entre as variáveis sexo, dispositivo para incontinência e mobilidade com a maior propensão para desenvolver lesão por pressão, sendo considerados assim fatores que podem vir a expor os pacientes a uma maior chance de desenvolver lesões. Conclui-se a partir dos resultados alcançados por meio deste estudo que ambos os sexos demonstraram risco expressivo para a lesão por pressão, assim como acerca da associação entre as variáveis sexo, dispositivo para incontinência e mobilidade com a maior propensão para desenvolver lesão por pressão, sendo considerados assim
fatores que podem vir a expor os pacientes a uma maior chance de desenvolver lesões. O estudo também tem como parte disponibilizar tais resultados para fundamentar reflexões do panorama da assistência no que concerne a identificação da predição do risco de lesão por pressão, como também o perfil dos pacientes acometidos. Relativamente aos desafios enfrentados na realização deste estudo, destacam-se a interrupção temporária da etapa de coleta de dados em razão da pandemia da Covid-19, a omissão de dados, informações incompletas, ilegíveis, duplicadas, falta de padronização destas, número de prontuários incorretos ou incompletos, as quais nos fazem refletir acerca da inevitável necessidade de futura implementação de prontuários eletrônicos, no intuito de fluidificar a assistência e o acesso às informações procedentes. As referências utilizadas. Não foi uma caminhada fácil, mas com a ajuda do meu Deus, familiares e amigos, consegui percorrer todo esse caminho, apesar dos obstáculos postos em face da pandemia. Sonhos foram adiados e medos surgiram por desconhecer quando iria terminar o curso, mas sigo confiante que tudo ocorrerá no tempo certo. Obrigada.